E aí galera, tudo bem com vocês? Esse é o Papo Start, um espaço onde a gente fala sobre inovação, tecnologia, gestão e você é o nosso convidado para estar batendo um papo junto com a gente. Vamos lá? E o tema do Papo Start de hoje é Mobile First. Você já ouviu falar nessa temática? Que tem sido tão discutida e também tão empregada por diversas empresas? E para falar um pouquinho sobre essa temática com a gente, eu tenho um convidado ilustre muito especial aqui comigo hoje, que é o Diogo. Seja bem-vindo, Diogo. Olá, obrigado pessoal. E o Diogo, pela fisionomia, vocês já perceberam que além de ser meu irmão, ele também é professor universitário, formado na área de administração, publicidade e propaganda e também mestre na área de comunicação. E está escrevendo um livro muito bacana para o EAD Unicesumar, que é o livro de e-marketing. Daqui a algum tempo esse livro já vai estar disponível para os alunos da área de tecnologia. E ele está aqui hoje para falar com a gente um pouquinho sobre o Mobile First. E eu já começo te questionando, Diogo, o que é o Mobile First? Bom, o Mobile First, se a gente já pensar nesse nome, o que ele induz a gente a raciocinar sobre isso é colocar o celular, a plataforma que a gente tem na palma da nossa mão, em primeiro no nosso planejamento. Então, ao invés de você, por exemplo, pensar em desenvolver um site, ou um programa, ou um aplicativo para um desktop, para um computador pessoal, ou para um tablet, você primeiro pensa no celular. Por quê? Porque o celular está no alcance do indivíduo a toda hora, a todo tempo, ele carrega consigo como uma peça de roupa, o tempo todo. E isso implica na empresa, então no desenvolvimento, ao invés de pensar em por exemplo, em um site complexo, um site super completo com todos os detalhes e você depois adaptar para o celular, você desconstrói esse desenvolvimento e parte de um ponto de princípio um tanto minimalista. O que é essencial para o funcionamento desse site? Que é o que vai rodar no mobile. Depois, para as outras plataformas, você expande a abrangência desse seu desenvolvimento. Então é isso o Mobile First, é colocar essa plataforma em primeiro lugar. Isso implica também em você pensar em como trabalhar essas informações, ao invés de uma tela de 15, 17, 20 polegadas, reduzida aí para 5 polegadas. Como condensar essas informações num espaço reduzido, num espaço vertical, porque é a posição tradicional que nós seguramos um aparelho de celular e assim por diante. É interessante a gente ver, com o crescimento dos dispositivos móveis, as empresas têm se atentado muito sobre essa realidade, porque é muito comum as pessoas cada vez mais, independente da classe social, elas terem acesso a um tablet, a um smartphone, e justamente pensando diante dessa realidade, desse cenário, as empresas precisam se atentar sobre essa questão de atrair as pessoas e impactar as pessoas utilizando essas tecnologias que estão disponíveis nas mãos das pessoas, muito mais do que um desktop, do que um laptop. Interessante alguns dados estatísticos que a gente encontra, né? Como por exemplo, 41% dos e-mails são abertos em smartphones, em dispositivos móveis. Eu acho isso fantástico. As pessoas aproveitam o tempo de espera no banco, o tempo de espera no médico para ir colocando e-mail em dia. E além disso, você pensar na proporção de celulares que são desenvolvidos e feitos para as pessoas que nascem, são 5 aparelhos para cada novo recém-nascido. Então, hoje em dia a gente vê um crescimento maior de celular do que do crescimento populacional. Realmente. E até, por exemplo, um outro dado estatístico interessante, 80% das pessoas, elas fazem buscas pelo smartphone ou pelo tablet, muito mais do que um desktop ou do que um laptop. Então, a grande maioria das pessoas, com o dispositivo móvel na mão, fazem alguma busca na internet e hoje a própria Google já desenvolve algumas estratégias para as pessoas que têm o resultado das suas buscas em sites ou situações responsivas, o site que já está adaptado para aquela realidade e que não precisa necessariamente ir para um site maior, um site completo, como o professor Diogo nos falou. E o interessante dessas pessoas que realizam essas buscas são as compras que são convertidas em funções dela.
Então não necessariamente só a compra pela plataforma eletrônica, a compra pelo digital, mas você está numa esfera física, no ambiente físico, realizar uma pesquisa para comparação de preço ou qualquer outra situação, e isso, em função dessa pesquisa, você converter a compra. Então aí a gente já vê uma questão até um tanto multidisciplinar, o offline linkado com o online, e a gente percebe a importância do mobile first, porque acompanha o cliente em todo lugar. É aquela história de você estar no mercado ou numa loja, viu um produto, já pesquisa ali num site de comparação de preços como o Buscapé, que é extremamente conhecido, para você ver se na internet aquele produto está mais barato ou não. Né? Exatamente. Muito bem, e aí eu quero perguntar para você, Diogo, diante desse cenário, o que as empresas precisam fazer, o que os profissionais da área de tecnologia, da área de marketing precisam fazer e ficar atentos por conta desse cenário das pessoas inseridas e mergulhadas com os dispositivos móveis na mão? Primeira coisa de tudo é abrir o olho para essa realidade, né? O que a gente comentava há algum tempo, que há uma tendência de sites responsivos, etc. Sites responsivos não é mais uma tendência, é uma necessidade, é o mobile first, você tem que primeiro pensar no site para celular para depois adaptar ele para as outras plataformas. Então essa tendência de outrora já é uma necessidade nossa. Outra coisa que as empresas têm que se atentar muito para isso é que é uma ferramenta estratégica importantíssima de comunicação. O celular é um aparelho que as pessoas olham em média para ele 150 vezes por dia. É muita coisa. É muita coisa. Então olha só, você tem o seu cliente com uma tela na mão olhando 150 vezes por dia. Então ao invés de você pensar, poxa, será que ele assiste novela? Será que ele assiste seriado? Será que ele vai passar em frente daquele ponto de outdoor? Ele está com o celular o tempo todo no bolso. Você não precisa encontrar a localização geográfica do seu cliente para impactá-lo. Você tem um celular que está com ele o tempo todo. Então isso muda no nosso conceito de buscar o público, de se mostrar, de propagar a empresa. Você começa a pensar mais no perfil do cliente ao invés de estruturas físicas que limitavam o seu pensamento comunicacional anteriormente. Então a dica é essa, se fazer presente e não só se mostrar, mas estar presente. O celular, a pessoa carrega com ela o tempo todo, o dia todo. Então o celular está presente. E essa premissa vale para a empresa também, no sentido de estar sempre ativa, de estar mantendo um relacionamento com o cliente através dessa plataforma. Que aí a gente pode desmembrar o assunto para as redes sociais, para as plataformas colaborativas e as possibilidades oceânicas que a gente vai ter dentro desse ponto que é o mobile first. E até deixando um gostinho de quero mais para os nossos internautas, próximo Papo Start, que vai ser na próxima semana, eu e o professor Diogo estaremos continuando essa temática, mas especificamente sobre uma rede social que tem ganhado força ultimamente, que é o Snapchat. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele no próximo Papo Start. E eu já quero agradecer de antemão a sua participação e a sua presença aqui comigo, Diogo, agradecer a todos os nossos internautas e deixar o convite. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal, acompanhe o nosso trabalho, acompanhe as nossas publicações e envie as suas sugestões para nós. Nós estaremos sempre aqui disponível para estar batendo um papo junto com vocês. Até a próxima, um abraço!